Eu gostaria de conversar um pouco com você nessa noite. E eu já quero começar te deixando claro do que se trata a palavra de hoje. E para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para nós analisarmos algo da fala deste homem. Paulo. Versículo 12, 13 e 14. Diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu Pai, esta é a Tua palavra. Eu te peço que nessa noite, através dessa Tua palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações. Traga-nos, Senhor, o entendimento e a compreensão de que necessitamos, Senhor. Leva-nos, ó Deus, para um nível mais profundo no nosso relacionamento contigo, no nome de Jesus. Amém. Antes de se dirigir desse modo aos Filipenses, Paulo se coloca na figura de um contador espiritual, onde ele faz um balanço dos ganhos e perdas que ele já havia tido até aqui. Ele faz então um levantamento acerca do que ele havia aberto mão, de tudo que ele havia deixado, inclusive de grandes vitórias e sucessos que ele havia tido. Então ele coloca de um lado o que ele considerava que era ganho, e do outro lado ele começa a colocar e pontuar, descrever aquilo que ele vê como perda. E então ele chega a uma conclusão: tudo o que ocorrera, acontecera ou conquistara na sua vida de nome, posições, questões financeiras, relacionamentos, fama, ele viu que aquilo tudo que parecia ser ganho, na verdade era perda. E o que ele achava anteriormente que para ele era perda, ou seja, Cristo, é que na verdade era ganho. Então Paulo faz esse balanço contábil de sua vida espiritual. Mas nessa sessão, escrevendo aos Filipenses, Paulo agora já não é mais o contador. Paulo agora é o atleta, é aquele que corre uma maratona, ou aquele que inicia-se numa corrida em busca de alcançar algo. Esse atleta, sendo Paulo, neste texto, ele diz que ele não encontra-se satisfeito com seu desenvolvimento quanto ao que era o objetivo, que é o aparelhamento com Cristo, o assemelhamento com Ele, o se parecer com Ele, o fato de se tornar realmente um cristão, uma cópia de Cristo. E Paulo agora diz: eu não estou satisfeito. Eu olho para mim, vocês olham para mim, dizem alguma coisa. Eu olho para mim e digo para vocês que ainda não alcancei, ainda não cheguei aqui. Olha, até a vinda do Senhor é tempo de nós buscarmos aprimoramento, aperfeiçoamento, é tempo de buscarmos melhoria. A perfeição só será alcançada naquele dia, o dia da vinda do Mestre, mas até aquele dia existe um espaço para ser preenchido com o desenvolvimento no quesito da fé cristã.
E Paulo é aquele da opinião de que satisfação é o túmulo do progresso. Quando o crente olha para si e ele se dá por satisfeito, tudo que eu já vivi, tudo que eu já fiz pela obra de Deus, tudo que eu já abri mão pelo reino de Deus, tudo que eu já falei, já cantei, já ofertei, já contribuí, estou satisfeito com o que eu já fiz. Mas Paulo, ele é partidário de um posicionamento de que a satisfação, ela é o túmulo, ela finaliza com o progresso. E ele mesmo diz para os filipenses: olha, eu não julgo que tenho alcançado. O que eu fiz até agora não é a conclusão do objetivo, porque ainda não me vejo cumprindo o propósito ou o chamado para o qual o Senhor me atraiu. E Paulo, assim como nós, fomos chamados com o propósito de nos tornarmos crentes exemplares, para que através da nossa vida, Cristo possa mostrar às outras pessoas o que é que Deus pode fazer na vida do homem. Meu irmão e minha irmã, o processo ainda estava em andamento. E o apóstolo estava se dedicando inteiramente na busca para que a obra da graça de Deus pudesse continuar e se aprofundar na vida dele cada vez mais. Nós olhando de fora, e aqueles irmãos também ali naquele instante, olhando para Paulo, já era alguém a ser imitado, alguém a ser copiado. Não há ninguém que esteja tão aparelhado ou assemelhado com Cristo do que Paulo. Mas ele mesmo vem e diz: não julgo que o tenha alcançado. O ideal eu ainda não alcancei. O que fazer então para se alcançar o ideal do propósito estabelecido por Deus para a vida de Paulo? E eu chamo a sua atenção nessa noite para a sua vida. Continuando o texto, Paulo dá orientações, e eu quero trazer nessa noite as orientações de Paulo, a fim de que possamos viver a totalidade do propósito para o qual o Senhor nos chamou. Quantos aqui têm convicção que o Senhor o chamou para um propósito? Quantos têm convicção de que o Senhor te atraiu para um propósito? Como é que esse propósito há de se cumprir na minha vida? O que é que eu preciso fazer para ver? Porque talvez nós estejamos aqui nessa noite como o apóstolo Paulo, olhando para nós, para as nossas ações, atitudes e também as nossas reações, estamos como ele, insatisfeitos com o que tem acontecido na nossa vida, insatisfeitos com o modo com que nós estamos agindo, e insatisfeitos também por não ainda estarmos vivendo, nadando e desfrutando da totalidade do sobrenatural de Deus. Então Paulo diz: eu não julgo que tenha alcançado, eu sei que ainda não cheguei no máximo, eu sei que ainda não estou vivendo o melhor de Deus, que Deus tem para a minha vida, mas o que fazer? Então Paulo começa a dizer algumas coisas. Ele diz: não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. É a primeira coisa que ele diz: uma coisa faço. Eu quero chamar a sua atenção para o início da instrução de Paulo, que ele aplicou na sua vida e que nós devamos aplicar na nossa vida também, se realmente queremos viver esse processo maravilhoso do relacionamento com Deus. Paulo diz: uma coisa faço. Paulo era o homem de um propósito. Paulo era um homem que tinha um só alvo. Paulo só tinha uma ambição. Ele estava focado. Olhe para mim. Ele era um homem focado. Ele tinha um propósito. Ele diz: uma coisa faço. Ele não diz: estou fazendo um monte de coisas, estou tentando um monte de coisas. Não. Uma coisa eu faço. E o Senhor tem falado muito conosco nesses dias. Ontem mesmo, eu e o Adriano, nós fomos para o meu divã. Porque eu também, de vez em quando, faço umas terapias. Chegou legal, fomos para o divã. O divã lá em casa é debaixo de um pé de mexerica. E nós falávamos exatamente acerca disso. E Paulo vem trazer essa instrução. Uma coisa eu faço. Meus irmãos, um ditado popular já dizia: quem corre atrás de 2 coelhos, pega quantos?
nenhum. Quem corre atrás de duas coisas, quem tenta alcançar duas coisas ao mesmo tempo, está fadado a não alcançar nenhuma. E Paulo diz: eu sei qual é o objetivo para a minha vida, eu já sei qual é o propósito para a minha vida, eu já tenho entendimento do que é que o Senhor tem comigo, então agora eu estou focado nisso, eu tenho um propósito. Vou deixar de ficar correndo atrás de vários propósitos, ter mais de um foco, de muitos objetivos, mas uma coisa eu faço. Tiago, em sua carta, no primeiro capítulo, no versículo 7 e 8, ele fala algo a respeito disso. Olha o que ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem é esse? O homem de ânimo dobre, de dois ânimos, que está buscando duas coisas, que tem duas opiniões, que tem dois objetivos, tem dois alvos ao mesmo tempo. É inconstante em todos os seus caminhos. Mas Paulo está dizendo: eu já sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso alcançar, e eu faço uma coisa, meu alvo está determinado e está estabelecido, e nisso Paulo se aparelha com o rei Davi. Olhe Davi, no Salmo 27, versículo 4, um dos mais famosos: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Paulo se assemelha com Davi. Davi está dizendo: eu tenho um objetivo bem estabelecido, eu tenho uma coisa que eu desejo muito, eu sei o que é que eu quero para a minha vida, uma coisa eu pedi, e é esta coisa que vou dedicar tempo, vou desgastar meu tempo, meu talento, minhas forças em buscá-la. Irmãos, enquanto nós não estivermos com todo o propósito de Deus bem assentado no nosso coração, nós vamos sofrer poucas e boas. A igreja, o início dela foi estabelecido assim. Os apóstolos entenderam isso desde o início. No capítulo 6 de Atos, quando começou a ter um problema na igreja, eles nos mostram ali como era a sua vida. Olha, vamos ler, hoje eu estou por conta de ler. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Estava estabelecido o que é que eles precisavam, estava estabelecido qual era o alvo deles. Está precisando fazer uma outra obra ao mesmo tempo. Eles disseram: não podemos fazer isso. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, já está bem estabelecido. Quem corre atrás de mais de um objetivo está fadado a não alcançar nada e ficar frustrado na vida e tendencioso a culpar Deus pelos seus fracassos. Mas nessa noite, você está aqui para ouvir a instrução do Senhor, e Ele te diz nessa noite: foco na sua vida. Segunda coisa que Paulo diz neste texto é: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeiro ele diz: eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Segunda coisa, ele diz: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Olhe para mim, pense a dificuldade de Paulo. Eu não sei se você em algum momento você já parou para raciocinar o quão difícil era para aquele homem levantar igrejas onde ele mesmo, ou por ordem direta e expressa dele, havia perseguido e destruído. Como era difícil para aquele homem falar aos irmãos que talvez ele mesmo já tivesse assassinado um ente querido, um amigo ou um familiar. Você já parou para pensar que até aqui há pouco atrás, Paulo era um perseguidor, o maior de todos os perseguidores da igreja. Ele era aquele que no capítulo 7 nós vemos expressamente que dava ordens, quando no capítulo 7 de Atos, ele dá a ordem da execução do diácono
É ele que manda matar. Estevão foi colocado aos pés dele a roupa daqueles que o apedrejaram até a morte. Consentimento, ordenança dele. Era um assassino de crente. Era um destruidor da igreja. Era um perseguidor de Cristo. Pensa como é a mente desse homem agora, depois de ter sido alcançado pelo Senhor, chegar diante dos irmãos, que até agora ele estava perseguindo. Chegar no lugar onde havia necessidade de edificar uma igreja que ele havia arrasado, exterminado. Como era difícil para ele, porque primeiro, os próprios irmãos não tinham uma impressão boa dele. Quer ver? Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele era um homem mal visto. Recebendo ordem direta de Deus, Ananias disse: eu não vou. Deus, tu está esquecendo quem é esse homem. A posição de Ananias inicial é a mesma de Jonas. Quando o Senhor diz: vai e prega a grande cidade de Nínive, ele diz: eu não vou, porque eu não quero que o Senhor perdoe aquele povo. Olha o que aquele povo já fez com os teus profetas. Olha o que aquele povo já fez com os teus servos. Eu quero a condenação, quero que caia fogo do céu, quero que eles vão para o quinto dos infernos. Eu não vou pregar, porque se eu pregar eles vão se arrepender. E se eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar. E Ananias agora diz: Senhor, esse homem, eu tenho escutado, olha o que esse homem tem feito, o que o Senhor quer que esse homem. A vida de Paulo era difícil, porque é um passado recente. É um passado recente, tanto para ele, quanto para a igreja de Cristo, que ele havia perseguido, para os irmãos. Meus irmãos, em certo momento, Paulo, nas suas escritas, ele deixa escapar os seus sentimentos. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo diz. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo deixa escapar o seu sentimento. E se é nos dias de hoje, nesses 2 versículos, Paulo apresenta um quadro para, no mínimo, 5 anos de terapia num divã qualquer por aí. Por quê? Primeira coisa que ele apresenta aqui do seu sentimento: autopiedade, autocomiseração. Olhar para si e dizer: eu sou o pior de todos. Eu sou o mais ruim de todos. Eu sou o menos merecedor de todos. Coitado de mim. Eu sou o lixo. Eu sou o que não presta. Nada para mim. Tudo para os outros. Ei, eu quero te alertar de algo aqui nessa noite. Autopiedade é idolatria. Idolatria é pecado. Neste texto, são dois pratos cheios aqui, né? Para os terapeutas. Não tem nada contra. Mas Paulo agora vem dizer: eu vou compensar. Nem que eu morra de tanto trabalhar, mas eu vou fazer por onde merecer. É outro quadro de terapia. É outra necessidade de terapia. Se é nos dias de hoje, Paulo estava afundado num divã. Mas ele, contando com a ajuda celestial, ele decide tomar uma posição. Eu não vou mais dar valor ao meu passado.
Eu vou deixar as coisas que ficam para trás. Mas vão te apontar, Paulo, vão te acusar de assassino, de perseguidor da igreja. As coisas que ficaram para trás, eu as deixo completamente. Sabe por quê, meus irmãos, que Paulo faz isso? Porque ninguém consegue levar ou guiar um carro adiante, se orientando pelos espelhos retrovisores. Escute, retrovisores leva a visão para trás. Ninguém consegue dirigir um carro e levá-lo para frente, que é o que eu vim falar com você nessa noite, se guiando pelos retrovisores do carro. Será catastrófico, será perigosíssimo. Mas eu deixo o que ficou para trás. Em terceiro lugar, Paulo diz: avanço. Eu ainda não alcancei. Falta muito para mim. Mas uma coisa eu faço. Deixo as que ficaram para trás. E avanço. A atividade de Paulo era, ao mesmo tempo em que se livrava dos embaraços e laços do passado, que o passado, na verdade, armava na tentativa de prendê-lo lá no passado, ele não parava de avançar. Todo dia se livrando das armadilhas, das tentativas de prendê-lo lá atrás, de prendê-lo no passado, de amarrá-lo no passado. Ele diz, mas eu desembaraço disso, deixando todo o embaraço. Eu avanço, porque diante de mim há algo. Eu ignoro o sucesso e o fracasso do passado, ao mesmo tempo em que eu avanço para o meu objetivo. E o que Deus deseja é que sua igreja avance com fé em Cristo até o dia da vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque essa não retrocede, mas ela é daquela que avança, é para frente, é para adiante, é em busca de algo. E para concluir, no versículo 14, Paulo diz o que é que ele está em busca. Paulo é o cristão maratonista, o atleta que ele mesmo se colocou aqui. E esse maratonista tem uma linha de chegada como o alvo a ser alcançado. Comparando-se com alguém que participa de uma corrida, Paulo diz que está se esforçando ao máximo para chegar ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é a linha que demarca o fim da corrida. O prêmio é o troféu entregue ao vencedor. Paulo diz: eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que a tua vida seja pautada sobre esses três pontos primordiais da fala do apóstolo Paulo como orientação aos cristãos, e isso chega até nós hoje. Tenha objetivo na sua vida. Defina hoje o que é que realmente você quer para a sua vida. Elias disse: até quando titubeareis entre dois objetivos, entre dois propósitos? Até quando vai ficar aí sem ter uma escolha definida? Esquece o que é passado. A nós que somos sertanejos, somos aqui da roça, diz que a água passada não move moinho. Já foi. É tempo de anular o passado. Não se deixar prender, sofrer torturas infindáveis por causa do seu passado. O próprio Deus diz que pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Um grande pregador da nossa época aí diz que Deus pega o teu pecado do teu passado, joga na profundeza do mar e coloca uma placa: proibido pescar. E por que é que tu vai ficar preso nesse passado? E outra coisa, avance, saia do lugar, movimente-se
o Senhor é contigo.